muitas pessoas erram ao dar entrada na sua aposentadoria. E no vídeo de hoje nós vamos tratar sobre como evitar esses erros e também vamos trazer exemplos, como no caso do seu Antônio, que deu entrada na sua aposentadoria e foi indeferida, porque ele não observou que no CNIS dele tinha divergências. Esse exemplo do seu Antônio e outros serão tratados nesse vídeo. Eu sou a doutora Kátia, estou aqui hoje com a Rita Nunes e Caroline Ramos e nós vamos falar sobre cuidados ao dar entrada na sua aposentadoria. Então, pessoal, como a gente já falou no início, muitas pessoas cometem erro ao dar entrada na aposentadoria. Um desses erros mais cometidos é não observar a situação cadastral no INSS, que é um portal, né? Tem site, aplicativo, onde você tem todo o seu cadastro, as informações de remuneração, dos seus vínculos empregatícios. Então, muitas pessoas não observam, dão entrada e podem aí ter uma surpresa indesejada aí quando pedir o seu benefício de aposentadoria. Inclusive, doutora Kátia, a gente até tem um exemplo para citar aqui, né, no vídeo, que foi uma cliente nossa que deu entrada na sua aposentadoria por idade e teve o seu benefício negado. E ela não entendeu o porquê tinha sido negado. Tinha os 60 anos na época, tinha a carência de 15 anos, só que estava dizendo que ela não tinha o requisito de idade. E a gente observou que no cadastro do INSS ela estava com um sexo masculino, e para o homem precisaria de 65 anos. Em tese, o INSS foi grosseiro no indeferimento por não observar essa informação. Mas muitas vezes a pessoa também tem que se policiar e ver, né? E pedir a correção. Por quê? Porque ela perde tempo. Sim. Né? Porque se ela tivesse visto lá no cadastro essa informação incorreta, o benefício dela teria sido concedido muito mais rápido. Sim. Então, nesse caso, tivemos que entrar com recurso, né? Porque na própria agência não foi possível essa retificação, porque teve que comprovar que ela realmente, chega a ser absurdo, mas teve que comprovar que ela é realmente uma mulher para que o INSS concedesse o benefício dela, que se tivesse tudo certinho já teria concedido na hora. Outra questão muito comum que a gente vê aqui no escritório é as divergências que existem no CNIS. O CNIS é um documento muito importante, que você consegue também acessá-lo nesse portal do Meu INSS, tá? E nesse documento, como a gente já comentou, nesse documento CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, ele tem todos os seus vínculos, pelo menos é para ter, né? E a gente vai falar justamente sobre isso. Sim. Ele é para ter todos os seus vínculos empregatícios, todas as suas remunerações, todas as contribuições feitas, seja como facultativa e contribuinte individual, né? Só que, por vezes, esse documento não está completo, não está com todas as informações corretas, né? E aí, ou o benefício é negado, Sim. ou então o benefício vem aí ou com menor valor, né? Então, e aí a gente vai trazer alguns casos e explicar um pouquinho melhor sobre isso. Como a gente disse lá no início, né? Nós temos aqui o exemplo do seu Antônio. Sim. E o seu Antônio, ele deu entrada sozinho no Meu INSS. No caso dele, é uma aposentadoria por idade. Só que o benefício dele foi indeferido e ele não entendeu por quê. Porque na contagem dele, ele estava tudo certo. Ele tinha os 15 anos de contribuição. Só que quando ele nos trouxe, né, porque ele não soube identificar, porque ele não foi atrás do CNIS, enfim, a gente verificou que boa parte das contribuições dele, que ele tinha feito como em carnê, né, que a maioria das pessoas aí de casa conhece como carnê,
que é aquela contribuição ou facultativa ou contribuinte individual. E aí nós vimos que a maioria dessas contribuições não estavam no CNIS, né? E aí ele apresentou esses carnês e aí nós também entramos com recurso e foi possível aí então ele se aposentar. Hoje o seu Antônio já está aposentado, né? Mas teve esse problema e teve esse atraso, todo esse atraso por conta da divergência, sendo que se ele tivesse apresentado ali no ato, né, não teria ocorrido o indeferimento. E nós trazemos outras tantas divergências. Sim. Pode pegar a caneta. Não tem problema, podcast. Nós temos outras divergências, né? Que aí eu gostaria que vocês comentassem, assim, que divergências no CNIS que tem e que pode trazer problema pro segurado na hora de se aposentar. Uma dessas divergências que a gente pode estar trazendo aqui é o recolhimento abaixo do mínimo. Quando a pessoa muitas vezes tem a correção anual e ela não observa que houve alteração do salário mínimo e contribui com o valor do ano anterior. E essa contribuição abaixo, consequentemente, não vai ser computada, nem como um tempo, nem para fins de remuneratório. E muitas vezes levam em deferimento, como a doutora Kátia já comentou, ou uma renda um pouco baixa, porque tinha de expectativa, né? Isso. E essa questão do recolhimento abaixo do mínimo, né? No CNIS ele vai estar com uma indicação. Sim, de irregularidade. De irregularidade. Então vai estar alguma coisa escrita assim, abreviado, né? Uhum. Dizendo que a pessoa fez o recolhimento, consta como o recolhimento abaixo do mínimo. Então, quando tiver essa questão, essas contribuições, elas não são contadas, como a Carol disse, seja para o tempo de contribuição, seja para entrar no valor do benefício, Sim. né? E isso, inclusive, a gente, no INSS, que muitos outros erros que a pessoa comete, né? Vai lá, entra no meu INSS, tem lá a simulação, né? A pessoa vai na simulação e fala, e o INSS fala, olha, você já pode se aposentar, tem direito à aposentadoria, seja por idade ou seja por tempo de contribuição. Só que, se tiver aí esses montes de salários de contribuição abaixo do mínimo, ele vai constar que você tem direito, só que na hora que ele for apurar que o servidor, porque não é um computador que apura se você tem direito ou não. Não, existe um servidor, né, uma pessoa, um servidor público que vai apreciar a documentação lá, seja ela física, né, que antigamente era, mas agora as análises são todas virtuais. Mas é uma pessoa que faz. Então ela vai verificar, o computador falou que sim, que a simulação falou que sim, só que se tiver essas informações abaixo do mínimo, ele vai dizer, não, né, essas contribuições não contam. Então você vai ter um benefício indeferido se essas contribuições fizerem falta aí no seu cômputo. E na maioria das vezes faz. Sim. Porque na maioria das vezes a pessoa ali está no limite, né? Então, essa questão aí é muito, muito importante para se constatar, porque é um erro também que a pessoa comete. E essas contribuições podem ser retificadas? Pode, né, Rita? Sim. Pode ser no ato da sua aposentadoria. Você pode dizer, olha, identifiquei que eu tenho recolhimentos abaixo do mínimo e gostaria de fazer a complementação. E aí você faz e tudo certo, né? Sim. E essa questão também do carnê é muito importante com que as pessoas entendam que elas pagam e é necessário ser guardado. Nossa, é muito. Porque é muito comum os clientes chegarem aqui, falarem que foi, né, que fizeram ali a contribuição. Essa contribuição é para constar no CNIS, porém às vezes ela não consta no CNIS e o cliente fala, eu paguei. E como nós vamos trabalhar isso? Aliás, tivemos um caso recente assim. Exato. E aí às vezes o cliente jogou fora. Contribuir até, por exemplo, 2019. Sim.
Sim. E aí você olha no CNIS e não tinha até só 2016. Exato. Cadê esses 3 anos de contribuição? E para ele ia fazer uma grande A falta, uma diferença, grande sim. diferença. E muito importante isso mesmo. Sim. Então, e eu digo mais, carteira de trabalho, né? Acho que a maioria guarda, mas o carnê também é importantíssimo, Sim. né? Porque uma carteira também de trabalho extraviada, que a gente vai falar disso quando falar aqui do erro da documentação, Sim. a gente já está se adiantando, mas tanto a carteira de trabalho que é importante, o carnê também. E aí você me falou uma questão muito interessante também dessa questão do carnê e do CNIS. O que acontece? Às vezes a pessoa tem 2 NIT. Sim. Então, às vezes ele até ele fez a contribuição ok, que a gente chama de migrar lá para o INSS, né, para as informações lá do INSS. Só que às vezes a pessoa foi lá, não sei por que cargas d'água, ela pegou... Abriu um outro NIT, Abriu um outro NIT, ela tinha um NIT como empregado. E aí quando ela foi fazer a inscrição, ou ela tem uma empresa, um profissional liberal, enfim, ou foi contribuir como facultativo, foi lá e fez outra inscrição. Então ele ficou com 2 números, né, de identificação do trabalhador, NIT e identificação do trabalhador, que é o antigo PIS, né? Vocês aí de casa, a gente está falando NIT, mas é o PIS lá, é o mesmo número. Então, às vezes essa contribuição não está nesse NIT, mas está no outro NIT. E é importante que, se você, por exemplo, tem o carnê, claro que a gente tem essa informação, dá para pedir lá no INSS. Mas se você tem o carnê, é preciso pedir antes de dar entrada, ou no ato de dar entrada, você pedir a unificação desses 2 NIT, tá bom? Porque por vezes, e já aconteceu, né, Rita? Por vezes, o servidor, né, com toda a pressa que ele tem um volume grande para analisar, ele só verifica e tá tudo certo, e não observou que o segurado tinha outro NIT, né? Inclusive, a gente tem também, né, o problema e os erros que são cometidos, que é de não apresentar um documento. Exato. E aí, que tipos de documentos a gente pode falar, Rita, pro pessoal de casa? Um documento básico como uma carteira. Como a carteira, né? Por exemplo, a gente já teve caso aqui no escritório em que a pessoa solicitou, e aí, como a gente já falou dessa questão, né, às vezes tá a informação na carteira e ela não consta no CNIS. Exatamente. E aí a pessoa fez o pedido sozinha, foi lá e apresentou apenas uma página da carteira. Inclusive, quem olha a solicitação não consegue nem identificar de quem é aquela carteira, porque foi apenas uma página da carteira. Mas, acho que pelo fato de achar que no CNIS já consta tudo, apresentou apenas uma página da carteira, dizendo que a pessoa tinha 3 carteiras. Então, e aí, pessoal, quando vai dar entrada no INSS, é necessário juntar todas as carteiras de trabalho. Mas doutora Kátia, essas informações não estão no INSS. Como a gente já disse, lá o CNIS, que é o documento onde reúne todas as informações, por vezes não consta. Exato. Né? Por vezes não consta. Por vezes não. Eu vou dizer que na maioria dos casos que a gente pega aqui, um ou outro vínculo não consta. É raridade quando a gente pega o CNIS completinho, né? Então, vez ou outra, a gente vê o completo. Na verdade, a maioria dos casos é raridade. A maioria dos casos, os vínculos mais antigos, contribuições mais antigas, não constam no CNIS. Por isso que é importante apresentar o documento. O INSS pede que apresente. E eu vou dizer mais, né? Tem a forma de apresentar. Sim, sim. Inclusive, a gente teve até um caso essa semana passada com uma cliente que é doméstica. Quando a pessoa contribui como doméstica, ela tem que comprovar o vínculo, né, empregatício. Ela simplesmente deu entrada, ela a vida toda como doméstica, então ela achou que tá tudo no INSS, deu entrada no INSS indeferiu porque não tinha comprovação de vínculo, ou seja, ela não apresentou a carteira. E ela não entendeu aquela irregularidade, mas foi pelo fato de não ter apresentado
a carteira de trabalho. E a carteira de trabalho, pessoal, não só a carteira de trabalho, como os outros documentos, é necessário, tem uma forma de apresentar. Porque não pode, eu juntei todas as carteiras de trabalho, mas se elas estiverem ilegíveis, né? Então, nós tivemos um caso que foi dada entrada para o cliente, e aí veio a exigência, ele não entendeu o porquê dessa exigência, e era, na verdade, para juntar a carteira de trabalho legível, colorida, da forma como o INSS pede. E não é só a carteira de trabalho, né? Ele tem que juntar o CPF RG que eles pedem, tem que juntar a certidão de nascimento ou casamento. Então, toda essa documentação precisa estar legível e na forma como o INSS pede. E além da ausência de documentos, existe também erros que são cometidos, que é a falta do pedido, né? Mas, doutora Kátia, eu preciso fazer isso, né? O INSS não exige que haja um requerimento por escrito. Ele tem um formulário, um requerimento que você preenche. Mas ele não exige, mas é interessante que se faça. Por isso que muitas vezes, eu posso dar minha entrada sozinho? Pode, mas sempre se você tiver uma ajuda de um profissional, de um advogado especialista, é muito mais interessante. E a gente vai citar um exemplo aqui do que aconteceu. Nós temos o caso, que é o caso do seu Marildo, tá aqui comigo. O seu Marildo, ele deu entrada na aposentadoria dele, aposentadoria importante de contribuição, e se aposentou. Só que o seu Marildo falou assim, mas eu não tô feliz com essa aposentadoria, pra mim eu ia ganhar mais, e trouxe pra gente, né? Seu marido se aposentou em 2014. Então, por sorte, ainda estamos no período de dar entrada na revisão da aposentadoria dele. Porque para dar entrada na revisão, precisa ter 10 anos, né? Tem que estar antes de 10 anos. Até 10 anos. E aí, o que aconteceu? Ele tinha um monte de período insalubre e simplesmente não requereu. Não apresentou nenhum documento, não se manifestou. E o servidor, ao invés, porque o servidor do INSS ele tem a obrigação de conceder o benefício mais vantajoso, mas o segurado não falou nada, não apresentou nada, e o servidor também não olhou, né? Então a gente verificou o caso dele e eu até vou verificar que vou falar aqui para vocês exatamente. Ele tem, na verdade, direito à aposentadoria especial. Isso a gente está falando lá em 2014, antes das regras, né? Das regras novas, antes da reforma da Previdência. E no caso dele, o valor da RMI na época dele foi de R$ 1.333,09. Com a aposentadoria especial que ele tem direito, está indo para R$ 2.246,75. Então, vejam que o erro não é só na questão de documentos no cadastro, mas também de pedir, né? Você precisa se manifestar, olha, eu quero que faça isso, assim como no recolhimento menor. A gente também falou do CNIS, mas esqueceu de falar das pedidos extemporâneos, né? Depois a gente pode... E aí tem os pedidos extemporâneos, tem o recolhimento abaixo do mínimo. O que mais, gente? Me ajuda a lembrar. Prazo extemporâneo, que é o abaixo do mínimo. Entrada e saída. Sim. Às vezes consta no vínculo a entrada e não consta a saída daquele empregador, né? Sim. E aí o INSS, se não tiver, ele não conta esse período. E tem uma coisa importante também, às vezes as contribuições não constam no CNIS. Exato. Então, o INSS vai jogar mínimo, ou não vai considerar. Isso, exato. Porque às vezes a empresa, não sei por quê também, por N motivos, por vezes a empresa tem lá, você tem um período de 94 a 2000. E aí, só que você enxerga lá no CNIS só contribuições de 97 a 2000. Aí de 94 a 97 não tem contribuições. O que o INSS vai fazer? Bem, ele estava trabalhando, então ele recebeu. Sim. Como não tem informação do salário de contribuição, ele joga o salário mínimo.
porque tem previsão para isso. Na falta do salário, ele joga o salário mínimo. E o que esse salário mínimo faz? Diminui a renda. Porque ele vai entrar no cálculo da média e ele vai diminuir a renda. Então, gente, tudo isso são erros. Ah, mas sou eu que cometo? Sim, na verdade. Claro que tem um erro do INSS, da empresa. Mas a gente está falando dos erros ao dar a entrada. E, justamente, como evitar? Conferindo tudo isso antes. Sim. Fazendo uma análise antes de dar a entrada. Né? Como poderia ter feito seu marido, por exemplo. Talvez ele nem soubesse, pode ser isso, né? Mas, então, a questão do pedido é muito importante. E também tem a questão da pessoa errar na hora de entrar com a aposentadoria. Né? Que é a pessoa muito apressada e aquela também que poderia ter dado entrada antes, né? E vamos falar um pouquinho então disso, né? Vamos citar um caso que a gente trouxe, que é o caso do seu Marco Antônio. A Carol vai falar um pouco dele, que é um caso bem interessante, viu, pessoal? O seu Marco Antônio, ele procurou a gente para fazendo o cálculo dele. Nós verificamos que com as regras antigas ele não teria direito, mas por ter um tempo relevante, ele estava na data da reforma com 34 anos e 3 meses. Então faltava aí praticamente 7 meses para ele se aposentar por tempo de contribuição. Devido ao tempo bem próximo, ele atingiu uma das regras que a gente pode dizer que vantajosas em requisito tempo. Ele completa, na verdade já completou para fazer jus a essa regra, agora esse ano com uma renda de mais ou menos 3.630, né? Só que o Sr. Marco ele contribuiu a vida dele praticamente pelo teto. Ele falou, nossa, mas só isso que é a minha renda? Será que tem um meio de eu aumentar? Foi isso que a gente fez. A gente verificou se eles continuassem contribuindo por pelo menos até abril de 2024, ele passaria a ter uma renda de 4.446, que aí ele verificou. Nossa, então só mais 2 anos eu já vou ter uma renda que posso dizer que é estável, mas que garante o meu estilo de vida. E foi isso que ele decidiu, esperar mais um pouco e por esse fato ter uma renda melhor. Nesse caso valeria a pena. Por quê? Pessoal, aí só para vocês entenderem, né, um pouco melhor. Porque nesse caso aqui, quando o cliente veio, ele já tinha direito à aposentadoria pela regra de transição, pedágio 50%. Isso. Que é uma das regras que as pessoas, os segurados, depois da reforma, têm atingido mais rápido para a aposentadoria. Porém, nem sempre aquela aposentadoria mais rápido, ou seja, que está ali mais próxima, vai ser a melhor, tá? É muito importante que se faça cálculo como esse cliente veio e disse, olha, eu sei que eu já tenho direito à aposentadoria, porém eu não sei valores. E é justamente isso que interessa muito isso hoje. E eu não tenho valores. E aí a gente apurou para ele. Tá, e se eu não aposentasse agora, esperasse mais um pouco, melhora a minha renda? E a gente viu nesse caso que melhora, mas tem casos que não. Tem casos que, olha, dependendo do valor que ele tinha, do tempo que ele vai contribuir, ele vai gastar mais e não vai compensar. Vai contribuir, né? Vai continuar contribuindo e não vai compensar. Nesse caso, compensou. E aí, ele falou, nossa, mas ele vai deixar de se aposentar, fica 3 anos, vamos por 2, 3 anos, né? 2, 3 anos sem receber, mas vale a pena? Nesse caso, valeu também, porque o aumento é tão considerável que ele recupera. Que ele, no mesmo período em que ele deixa de receber, ele recupera em 3 anos esse valor. Como é uma pessoa jovem, tem uma expectativa de vida, né? A gente fala expectativa de vida, porque ninguém sabe a hora chegada. Mas ele tem uma expectativa de vida, né? Porque ele é novo, tem apenas 51 anos de idade. Sim. Então ele falou, nossa, eu prefiro ter, no final aí, esperar mais 2, 3 anos e ter uma renda melhor, né? Porque a hora que eu parar de trabalhar eu tenho uma renda melhor, do que me apressar agora e se aposentar.
Só que tem caso, esse caso aqui é um exemplo que a gente trouxe. Tem outros casos também que essa espera não é vantajosa. Por isso que a gente fala assim, dou entrada agora ou espero mais um pouco? Não, vocês não têm noção do que quantos clientes nos procuram fazendo essa pergunta. Sim. E aí a gente fala, depende. Por que depende, né, Carol? Porque precisa do cálculo. Né, Rita? A Rita que sabe disso, né? Que a gente precisa fazer o cálculo. Infelizmente ou felizmente, né? Que as pessoas às vezes estão tão afoitas, querem dar entrada, né? Mas também às vezes não sabe, porque realmente o cálculo, ele é um pouco mais complicado, tem as regras, tem pegar todos os salários de contribuição, então a gente sempre orienta a procurar um advogado especialista da área para, se você tem dúvida. Se você não tem dúvida, ok, dê entrada na sua aposentadoria. Teve dúvida, procure um advogado, né? Que vai valer muito a pena. E aí, pessoal, gostou do vídeo? Não deixe de deixar a sua opinião nos comentários. Inscreva no meu canal, ative o sininho de notificação e fique por dentro de outros conteúdos como este. E não esqueça de me seguir nas redes sociais. Os links estão na descrição do vídeo. Até breve!